Estamos aqui em mais um episódio do VoxCast, o podcast da Vox2U. Estamos aqui com o Breno Luiz da Vox2U Franca, momento de celebração dos nossos alunos da pós. Seja muito bem-vindo, Breno. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho aí sobre mim, sobre minha trajetória na comunicação e na minha profissão também. Então, para as pessoas te conhecerem, quem é o Breno? Quem é você? Conte para nós. Bom, eu sou o famoso filho da Sueli, mineiro, vim do Centro-Oeste mineiro, não sou francano. Hoje atuo como fisioterapeuta e a minha história na fisio eu acho que até assim, engraçado. Eu acho muito legal como que tem esse efeito borboleta na nossa vida, né? Então, como eu disse, eu sou do Centro-Oeste mineiro, eu nasci numa cidade chamada Bambuí, cresci em Córrego d'Anta e Medeiros, que são duas cidades onde eu passei muito tempo da minha... É distante de Franca? Sim, 300 quilômetros, mais ou menos. Eu não sei porquê, mas o pessoal de Franca conhece muito Pimbuí, que é uma cidade do lado ali, mas que é pequena do mesmo jeito. Enfim, quando eu era pequeno, eu gostava muito de passar as férias na casa do meu tio, que era uma fazenda, porque lá eu tinha 2 primos que regulavam idade comigo. E aí era aquela bagunça, né, de criança, a gente jogava os colchões ali à noite para dormir todo mundo na sala. E quando a gente acordava, a gente gostava de brincar de lutinha. E dali, isso influenciou muito, né, na minha trajetória lá na frente, porque isso me fez gostar muito de lutar. E aí eu fui pro jiu-jitsu lá com os meus 13 anos, por aí, onde eu comecei, assim, eu e o meu irmão só, nenhuma Isso lá academia. na sua cidade mesmo. Isso, na minha cidade. E aí, dentro do jiu-jitsu, eu tive uma lesão uma vez. Eu dei uma queda num cara, num amigo meu, inclusive. E aí eu quebrei, fraturei aqui um processo estiloide da una, que é um biquinho, um pedacinho de osso que tem aqui na una. E aí, na época, o negócio tava doendo pra caramba lá. E eu fui no ortopedista. E aí, nesse ortopedista, eu tive uma experiência muito ruim. Que ele foi, assim, teve um atendimento muito ruim comigo, falando que eu ia ter que parar de lutar. E assim, hoje eu vejo, nossa, é um pedacinho aqui do osso. E aí eu tive um primeiro contato com um fisioterapeuta lá. E aí ia eu e um amigo meu. E aí um dia ele foi mostrar pra gente os ajustes articulares ali, né? Que é o que a gente vê na osteopatia, na quiropraxia, que é o famoso estalo. E aí ele fazia lá comigo e com esse amigo. E eu achava assim, muito legal. E esse amigo meu também achou muito legal. E você E tava que a naquela gente faixa fez? etária da descoberta. Isso, 13, 14, curioso, 15 curioso, anos. total. E aí, o que esse amigo meu fazia, eu e ele, a gente se ajustava um ao outro. Então, a gente ia copiando o que ele fazia com a gente. Na minha vivência ali de rotina dos treinos de jiu-jitsu, sempre tem aquele cara que pede o sensei para pisar nas costas dele, para dar uma estalada. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, mas do jeito que o meu físico faz lá, parece ser tão mais agradável, né? E aí eu comecei a fazer na galera da academia isso, porque acabou virando assim, Breno, me ajuda aqui e tal. Mas até então nem interessava, me formei no 3º ano, vim passar um tempo em Franca. E onde vem Franca? Meu irmão morava aqui. E aí eu vim passar um tempo, conhecer a cidade, né? Tinha acabado de me formar, não sabia o que eu queria. E aí nesse meio tempo eu acabei ganhando uma bolsa na Unifran, em fisioterapia, onde eu comecei minha jornada em fisioterapia. Só que só lá no meu último ano de fisioterapia que eu me enxerguei como fisioterapeuta mesmo. Eu tive um paciente que foi muito marcante para mim, que ele chamava Hamilton, ele já faleceu, e eu tive uma ligação muito forte com ele e eu vi o quão importante é a fisioterapia, o quanto que isso transforma a vida de uma pessoa. Eu me recordo, tem até um vídeo que foi muito legal esse dia, que ele era um paciente neurológico, ele tinha tido um AVC. E aí a sequela dele, principal, é que ele não tinha sensibilidade da mão e nem dos pés. Então ele tinha dificuldade para caminhar, atividade básica, e ele gostava muito de música, ele era músico. E ele gostava de violão. E eu também sempre fui apaixonado por música. E aí um dia eu peguei o violão e falei, Hamilton, hoje nós vamos tocar uma moda aqui. E aí eu e ele acabou lá, ele catou de um lado aqui, do outro lado fui eu, e a gente teve um momento que foi muito marcante para mim. E nesse mesmo dia, porque assim, o paciente
que quando você vê ele nessa situação assim de fragilidade, você tende a ter um cuidado muito grande. É muito comum com o idoso também, né? Que fala, não pode fazer nada, né? Vai limitando ele. E dentro da fisioterapia não é o que a gente busca. A gente quer pôr essa pessoa ativa, porque não é só o corpo, é um ser biopsicossocial. Então tem várias áreas, ele tem emoções, né? Ele quer se sentir funcional. E aí nesse dia era de costume o irmão, junto com a esposa do irmão, buscarem ele. Então ali tem a fisioterapia na Unifran, né? Tem a rampinha, eles iam com o carro lá para pegar ele, para buscar ele. Então tinha que colocar o carro quase dentro da clínica para pegar ele. E aí nesse dia tava aquela agitação. Eu falei, cara, hoje você vai andando sozinho até lá. Claro que a gente foi ali contendo, mas ele foi sozinho. E aí a reação do irmão e da esposa, eu achei muito incrível, porque na hora que eles olharam, eu falei, nossa, ele tá vindo sozinho, sabe? É uma conquista pra eles. Aquela coisa bem sincera que você vê no olho da pessoa. Ali eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso é transformador. Eu me conecto com isso. Então ali eu achei o meu além do dinheiro. Só que nós também precisamos de dinheiro. Sim. Então, isso foi mais ou menos no final do meu curso. Quando eu cheguei no final do curso, de fato, teve um dia que eu estava sentado lá, né, aquele clima de encerramento de curso, e aí eu via um grupinho conversando, porque eu passei num curso em tal, o outro, passei num curso em tal, e aí eu me vi numa situação, fisioterapia por amor, legal. Mas e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Onde eu monetizo? Será que eu sou realmente um fisioterapeuta? Porque é um papel que está me dizendo, mas eu nunca ganhei um centavo como fisioterapeuta. Então, nisso me veio um pensamento de que, cara, eu só vou me considerar fisioterapeuta depois que eu ganhar dinheiro como fisioterapeuta. E aí, por exemplo, o esporte te colocou dentro da fisioterapia lá Total. na sua adolescência, na época do jiu-jitsu. Eu brinco que eu aprendi primeiro a quebrar para depois consertar. Fez né? o oposto. E aí, nesse caso, você teve, imagino que tanto na fisioterapia quanto em outras áreas, a fisioterapia ela pode ser muito ramificada, inclusive seguir nessa área esportiva. Sim. O que você chegou a pensar nesse momento? A fisioterapia... Vou pro esportivo, vou seguir uma outra área, porque você veio por conta do esporte, e aí? Você chegou, formei, e agora? Uhum. A primeira coisa que eu busquei foi coerência profissional. Que não adianta eu falar de uma coisa se eu não vivencio aquela coisa. Né? Tem até aquela história, né, do nutricionista gordinho. Claro que isso depende muito de uma fase. Eu lembro que eu tinha um professor que ele era gordinho, mas o cara era muito fera na área. Por quê? São fases, né? Então, eu sempre busquei coerência profissional. Então, o que eu já fazia? Por que eu contei toda essa história? Porque lá na minha infância, eu já estava envolvido com um esporte que envolve fraturas, envolve lesões. Através disso, eu tive o primeiro contato com uma técnica de manipulação articular na coluna. Então, quando eu parei para olhar para onde que eu vou, porque a fisioterapia ela tem ali 10 áreas, né, mais ou menos. E aí é muito diversificado. Então, eu comecei a olhar para a minha trajetória e vi que já estava comigo ali desde sempre. E aí foi então que eu decidi, eu me comunico melhor com as pessoas que vivenciam isso comigo. Lá no jiu-jitsu, pessoas que eu fui conversando sobre coluna, conforme eu fui tendo aprendizado na faculdade. Então, assim, a comunicação ela é muito relacionada com tribos. Né? Você falar com a sua tribo, porque falar a mesma linguagem da exatamente. pessoa. E não tem como você participar de todas as tribos. Né? Então, isso que foi me direcionando para a fisioterapia traumato-ortopédica, que é uma área da fisioterapia. Que nesse caso você pega tanto esportivo ou não esportivo. É aquele negócio, né? Tem o geral que a gente pega, às vezes é um entorse, algum tipo de lesão, a gente pega dentro da ortopedia, só que eu fui especificando um pouco mais o meu nicho. E aí eu fui para o nicho de coluna. Justamente porque foi onde eu já fui tendo facilidade. Como, lá nos meus 15, 16, eu já vim fazendo de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, né? Os ajustes articulares. Então, eu fui pegando um tato. Quando eu cheguei lá na faculdade, que eu tive essa matéria, eu já estava bem à frente, porque eu já tinha anos de tato, de pôr a mão. Eu treinei a minha sensibilidade. Lá eu fui entender o porquê. A teoria, o porquê.
que você faz isso. O porquê fazer aquilo. Exato, o porquê, o como e pra quê, né? E aí juntou tudo o quebra-cabeça lá na frente. Então, por isso que eu segui dentro dessa área. Então, hoje eu atuo fisioterapeuta ortopédico, traumato ortopédico, seguindo mais esse caminho de coluna. Você falou sobre se comunicar com a sua tribo automaticamente, é entender a linguagem dela e você também se adaptar a ela. E parece que a comunicação também, não só se comunicar para essa tribo, mas se comunicar de fato. A questão da oratória também faz parte da sua vida. Com certeza. Hoje você, inclusive, está muito atuante num grupo de networking. E aí eu já te faço essa pergunta com relação até a Vox2U. Como que a Vox2U contribuiu para que você se comunicasse ainda de forma mais assertiva junto ao seu público, aos seus potenciais clientes e a sua vida pessoal, profissional como um todo? Como que a Vox2U Franca contribuiu? Você foi nosso aluno Academy, agora nosso aluno pós. Passei Como pouco que tempo foi? lá, né? Passou pouco tempo lá dentro. Ó, pra mim foi um divisor de águas, com certeza. Em 2024, no começo de 2024, eu coloquei 2 metas. Eu vi a necessidade, né? Eu já estava atuando no mercado, então eu vi a necessidade de desenvolver oratória e networking. Era o que o meu momento como empresário estava demandando. E aí eu tomei a decisão, vou atrás disso. Aí eu procurei a Vox aqui em Franca. Na época era uma outra Vox que tinha, mas que ela estava fechando. Aí eu falei, cara... Aí eu dei uma desanimadinha, depois eu vi que abriu a outra Vox2U, a atual Vox2U Franca. E eu falei, cara, é isso. Vou lá ver esse trem. Aí, na época, eu nem tinha dinheiro sobrando, assim, não era uma coisa que eu tava esperando. E aí eu tinha um limite no cartão. Eu falei, cara, vou fechar esse negócio aqui. E aí eu entrei na Vox. Ali, cara, o primeiro contato já é muito legal, porque eu sou o típico tímido. Hoje, quem vê, né, até ri e fala, Breno, pelo amor de Deus. Mas sim, eu sou muito introvertido, eu até gosto de ser, mas eu vi a necessidade de sair disso. Então a gente chega ali, né, nos primeiros dias, aquele negócio inquieto, né, procurando quem você conhece ali para livrar um pouco daquela ansiedade. E aí, o que eu achei legal da Vox é justamente esse tempo em turma. Né? Porque o curso Academy aí tem 7 meses, mais ou menos, né? Então esse vínculo ali com uma turma é muito enriquecedor, porque você vai ficando mais um ambiente confortável, e aí fica mais fácil de você enfrentar essas coisas, porque os seus próprios colegas vão te motivando ali, então você vai vendo essa trajetória de superação. Então isso facilita muito para uma pessoa tímida, que tem vergonha de falar em público, que tem vergonha de câmera. É um ambiente acolhedor. Eu sempre uso esse termo, que as turmas elas acabam formando uma família, Com literalmente. certeza. Não só pelo tempo de convivência, mas até pelas atitudes que elas têm Sim, umas pessoas com as contatos outras. fora da escola, né, momentos ali de relação humana mesmo, né? Então, um grande diferencial para mim é isso, é você ter uma turma ali, ter pessoas que estão no mesmo barco que você, então você sente que você não é o único que fala mal, e aí você entra num papel de aprendiz mesmo, de aceitar os seus defeitos e evoluir. E aí, a partir disso, eu conheci o João Gabriel, um abraço pro meu amigo João Gabriel, que foi o meu contato para um grupo de network, que aqui em Franca é bem forte, que é o BNI. E aí, lá, eu comecei a ter um outro contato com a comunicação, porque quando a gente fala de uma escola de oratória, a gente tende a achar que é só palestra, que é só palco, que é só falar em público. Mas não, a oratória ela envolve comunicação. Então tem diversos campos, e um que eu tinha muita dificuldade era justamente o conhecer novas pessoas. Então, eu comecei a frequentar a Vox um dia da semana e esse grupo de networking um outro dia da semana. Então era segunda e quarta. Então eu gosto de falar assim, segunda eu estudava, treinava, quarta-feira eu aplicava. Então esse ritmo, ele me desenvolveu muito. Você conseguia manter essa relação o tempo todo, 2 vezes por semana, em 2 pontos diferentes. E assim, o que diferencia a gente dos bichos é justamente a fala. Né? E é engraçado a gente pensar que a gente não fala muito. Né? Assim, eu falando mais por mim mesmo, o tímido. Usar dessa ferramenta. E aí, isso está presente no seu dia a todo momento. Porque se você não está falando com alguém, você está falando com você mesmo. Né? Então, a comunicação está presente o tempo inteiro. E aí, quando você aprende que tem ferramentas,
tem formas, tem maneiras de você lidar com isso, fica mais fácil. Então, é assim, eu gosto de usar uma analogia que você até consegue aprender a cantar só cantando no chuveiro. Só que vai ser um caminho muito longo, porque você não sabe, assim, às vezes você está ali com uma dificuldade que uma técnica vocal resolve, e você aprenderia isso com um professor. Então, a comunicação, você pode aprender ela só vivendo, mas eu acredito que é um caminho das pedras. A Vox, eu vi que me facilitou muito. Uma coisa que talvez eu demoraria anos para desenvolver, eu desenvolvi nesse tempo que eu estava lá. E dá para fazer até relação com o que você teve lá na fisioterapia. Você tinha o tato, Exato. você precisava, mas na fisioterapia lá na faculdade você fez a parte teórica, conseguiu compreender e entender o que de fato você estava fazendo. E a Vox2U, pelo que você está falando, contribuiu com isso também. Com certeza. Apesar da timidez, conseguia se relacionar, mas aí, deixa eu entender como é que eu faço isso para valer, a parte teórica da coisa, a ferramenta em si, exatamente, as técnicas em si e como utilizá-las. E você apanha muito menos, cara, é bem mais fácil. E a questão do ambiente eu acho que é o maior diferencial, porque eu fui buscando mesmo, de fato, porque eu já tinha uma comunicação que era um pouco acima da média. Eu não achava que era aquele negócio melhor do mundo, mas vamos supor, se tinha um seminário, um negócio para apresentar, eu ia e apresentava. Mas depois que você vê, você tem clareza das técnicas, aí vira até um jogo, fica divertido, né? Você montar ali, saber que tem toda a questão de você ser assertivo, de você ter ali uma estratégia, qual que é o ambiente que eu estou falando, quem que é o público que eu estou falando. Então, você começa a ter elementos e aí você vai montando aquilo. Então, isso é muito divertido. E aí, para mim, a comunicação, que era uma coisa desafiadora, virou diversão. E fica uma coisa bem mais leve. Para a gente chegar no nosso momento final, eu vou pedir 2 dicas para você. A primeira, jogo rápido. Dor na coluna, fisioterapeuta. E aí, como resolver? Certo. A primeira coisa é entender que dor que é essa. Porque o engraçado é que a dor é um meio de comunicação. Ela está te comunicando que algo está errado. Eu falo que é igual o painel do seu carro. Se ele acendeu uma luz ali, ele está indicando um problema. Então, muitas pessoas acham que o fisioterapeuta ele não é um profissional de primeiro contato. Que você tem que passar por um médico primeiro ou algo do tipo. Mas não, ele é um profissional de primeiro contato. Por quê? Você está com uma dor, você teve o contato com o fisioterapeuta, ele vai te fazer uma série de testes, que seria uma avaliação para pegar essas informações e ir montando um quebra-cabeça, que a gente chama de quadro clínico. E aí, com essas informações, eu vou confirmando algumas coisas, vou descartando outras para chegar em um diagnóstico funcional. Como que essa dor está te limitando? E aí a gente vai achar a causa do problema. Maioria, na minha prática clínica, é uma sobrecarga mecânica. O que é uma sobrecarga mecânica? É igual um carro que está desalinhado. Ele até anda, só que ele vai gerar um desgaste muito maior porque ele não está alinhado. Então, isso é a pessoa que passa horas e horas sentado, por exemplo. Horas e horas chegar numa lesão mais grave ainda. Exato. Por quê? Você tem o desalinhamento, aí tem o desgaste. Se você não cuida, vai virar um problema maior. Esse problema maior, falando de coluna, é a hérnia de disco, bico de papagaio, entre várias outras doenças da coluna. Mas são, a maioria, progressiva. Então, é progressiva degenerativa, na verdade, né? Porque é uma degeneração, ela está piorando. Então, parte desse desalinhamento. E isso vai te gerar uma sobrecarga mecânica. Exemplo de sobrecarga mecânica bem prático. Você com certeza já viu aquela pessoa com a cabeça mais para frente aqui, ombro protuso e a cabeça anteriorizada. E aí tem até aquele calombinho aqui, parecendo um cupim de boi, né? Esse é um exemplo de sobrecarga mecânica. Por quê? A cabeça ela é pesada, ela tem aí cerca de 5, 6 quilos. Então, quanto mais inclinada ela tiver, mais fora desse alinhamento ela tiver, mais força o seu corpo vai ter que fazer para sustentar isso. Então, aí você começa a entrar num estado de sobrecarga. Por quê? Você usa aquele corpo 24 horas por dia. E aí é onde surge a dor. Então, essa dor, ela pode ser de uma sobrecarga ou ela já pode estar mais evoluída, sendo um problema maior. Como resolver isso? Assim, tem vários exercícios. Hoje em dia, com a internet, tem muita coisa. Só que tem que ser uma coisa individualizada. E aí que entra o profissional para fazer a interpretação e te passar a melhor maneira. Eu uso 2 coisas.
é a terapia manual, que entra osteopatia, quiropraxia, liberação miofacial e exercício, que é a cinesioterapia, que a gente chama dentro da fisioterapia, que é terapia de movimento. É o movimento para aquela articulação para a gente conseguir essa reestruturação da postura dela. Bom de conversar com um fisioterapeuta que fica todo mundo aqui, ó. É engraçado, né? Hoje, aqui, como ó. eu estou envolvendo com mais Retinho, palestras, retinho. quando eu chego para falar sobre isso, é engraçado que você vê o público tudo dando Todo mundo relaxado, já volta todo mundo. uma curiosidade que acontece com muita gente, que é justamente isso, né? Porque a gente tende a achar que consertar a postura é o quê? Eu tenho que me policiar. Eu escuto muito isso no consultório. Mas não é o que acontece. Por quê? Imagina assim, ó, você tem aqui a sua postura. Então, você tem sua musculatura anterior, que é toda a musculatura que está na frente, e musculatura posterior. Imagina que ela tem que ter um equilíbrio. Então, vamos dizer que elas têm que fazer força igual para manter ali um plumo. E aí, o que acontece? No dia a dia, vamos colocar o mais clássico, que é a situação de escritório, a pessoa fica muito tempo aqui. Então, ela está ativando muito essa musculatura está ficando encurtada e a posterior está ficando enfraquecida. Aí, o que acontece? Nossa, André, você está todo torto, endireita essa postura. Aí, você tenta colocar a postura. Primeira coisa, a gente vê que não está natural, que você está forçando isso. Segunda coisa, vai passar 30 segundinhos, 1 minuto ali. Já volta, já vai voltar. Por conta desse desequilíbrio muscular. Então, quando a gente trata a postura, por exemplo, a gente faz uma avaliação para identificar onde que estão esses desequilíbrios e fazer um protocolo ali para estar agindo e recuperando isso. Perfeito. E a última dica que eu ia pedir para você, networking, comunicação, queria que você deixasse para o público ali, na verdade, ali, eu tô ali. Para o público, quero me comunicar melhor, quero fazer networking. Em 1 minutinho, que dica que você dá pro pessoal? Cara, se exponha. Exposição, eu acho que é o caminho. Né? Você procurar ambientes que te force a fazer isso. Porque, assim, ninguém quer fazer o que é desconfortável. Mas ser adulto é você fazer o que tem que ser feito. Então, procurar meios de exposição foi o caminho mais fácil, entre aspas, que eu achei. Porque eu estar lá me incomodava eu não estar acompanhando aquilo ali. Então, eu me forçava a ir. Então, a Vox2U, ela foi a primeira porta que eu tive. Foi o primeiro ambiente, que é um ambiente seguro, controlado, né, que você consegue fazer uma exposição controlada. E aí, aos poucos, você vai colocando outras coisas, assim como eu fiz. Fui procurar um ambiente de networking, lá eu tive mais aprendizado e hoje eu vou buscando cada vez mais. Né? Hoje é um meio de exposição também, que eu não gosto muito de câmera e estou aqui. Então, eu acredito que a chave é a exposição, você se expor. Perfeito. Breno, muito obrigado. Parabéns pela conclusão. E esse foi o nosso VoxCast, Vox2U Franca, muito mais que oratória. Valeu!